Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou falar sobre um fenômeno recente, há poucos dias, ocorreu em Piauí, e é o arco-íris de fogo. Algumas notícias vinculadas pelas redes sociais, sites, etc. e tal, são bem sensacionalistas. O arco-íris de fogo choca os moradores de Piauí, de uma determinada cidade, etc. e tal. Ora, os especialistas já fizeram as explicações porque trata-se de um fenômeno, digamos assim, natural. Não tem nenhuma associação com algo sobrenatural, embora a gente sabe perfeitamente que as coisas chamadas naturais foram feitas por Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas, tá certo? Agora as pessoas começam a especular muito a respeito, quer do arco-íris de fogo, quer tentando fazer uma associação que, na minha ótica, é indevida, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu trago para uma pequena reflexão esse texto de Gênesis, no capítulo 9, que vai justamente falar sobre o arco. E alguns mais afoitos vão dizer o seguinte, numa referência ao arco-íris, ora, o termo íris que você verifica de repente na sua versão não se encontra no texto hebraico. Como eu lido com grego e hebraico, eu faço questão de apresentar para você para que veja com os próprios olhos e saiba que eu estou falando verdade, não estou mentindo. Quando a Bíblia fala sobre o arco, estou aqui trazendo para o português o destaque, arco. Note que nesta versão, de uma forma muito correta, não associa ao arco-íris, ou seja, não tem essa expressão íris. Por causa de quê? Porque no texto hebraico aparece aqui esta expressão. Note que a pronúncia seria hakeshte. Hakeshte significa o arco. A palavra ha é um artigo definido, o, nesse caso, e keshte, que a gente vai ver, vai destacar, significa literalmente ar. Ha-keshte, o ar. E onde é que está aqui no texto hebraico, no chamado texto massorético, íris? Inexiste. Eu digo que é uma interpolação, é um acréscimo que em algumas versões tradutores da Bíblia fizeram, mas ainda assim não reflete o que está no texto original, pelo menos de acordo com as línguas originais, neste caso do antigo, o hebraico e algumas porções bem pequenas, textos em aramaico. Então observe que a Bíblia diz simplesmente isto: o arco seria o arco-íris. Muitas pessoas especulam e afirmam de pé juntos que sim, mas pode ser que não. Quando eu falo pode ser que não, porque dentro da cosmologia hebraica, Deus criou o mundo, havia, vou dizer assim, dois pilares, o, tinha o plano inferior, estou começando de baixo para cima, tinha um plano inferior com dois pilares que sustentava, vou dizer assim, a terra, havia no meio um lugar chamado Sheol, que é o mundo inferior. O Sheol era a habitação tanto dos justos quanto dos ímpios. Todo mundo morria e ia para o Sheol, que é o mundo dos mortos. Havia esse plano terreno, que é o nosso, e acima desse plano havia, que a gente chama de céu, um arco. Esse arco, dentro dessa perspectiva hebraica, era justamente o firmamento. De modo que Keshet se refere
a simplesmente ar. Provavelmente, o texto hebraico aqui em questão se refere a isto. Todas as vezes que Deus olhasse para o arco, que é o firmamento, aquele que estava, né, segurando, vou dizer assim, é, a terra, como a gente pode falar, né, ele lembraria. De qualquer maneira, a gente sabe que era um símbolo, o arco da antiga aliança. E nós vivemos na antiga aliança? Não. Nós vivemos em qual aliança? Na nova aliança. Uma aliança que foi estabelecida pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando a gente olha para o arco-íris, a gente tem essa lembrança. Ora, a Bíblia menciona, entre aspas, arco-íris. Menciona o arco, repito. O íris é por nossa conta. E a gente começa a associar. É o sinal do pacto. Ora, ainda que fosse, mesmo assim, se refere à antiga aliança, ou se referiria à antiga aliança, não à nova aliança. E nós não estamos mais debaixo da antiga aliança. Percebeu como é que é as coisas? Só para que você possa se situar no texto em português, note que esta versão aqui sempre vai trazer o arco, o arco, o arco, e nunca vai dizer arco-íris. Como eu disse, no texto hebraico, é isto que está aqui ao lado, não diz, em hipótese alguma, fazendo alusão ao termo íris. De qualquer forma, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Depois vai mencionar, mais adiante, a questão que disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto. Esse pacto se refere à antiga aliança, tá bom? Convosco e com a vossa descendência depois de vós. E como todo ser vivente, que convosco está, com as aves, com o gado, com todo animal da terra, com todos que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço o meu pacto, que é a antiga aliança. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. Acontece que, quando ele fala isto, ele fala assim: o meu arco, tem um posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Houve um pacto? Houve. Houve um sinal? Sim. E qual foi o sinal? O que está em destaque? O arco. Deus chama de meu arco. Note uma vez mais que não se refere a, ao termo arco-íris, simplesmente arco. Esse arco está posto aonde? Nas nuvens. E alguém vai deduzir. Ora, se está nas nuvens, tem que ser o arco-íris. Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer maneira, que a gente vai lendo e vai observando, e diz assim: e acontecerá que quando trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, o arco vai estar nas nuvens. Você vai dizer, viu só? É o arco-íris. Mas repito, o texto aqui não fala que é arco-íris. Tá ok? Acontece que, hoje, como é que se dá essa lembrança? Porque a gente já leu a Bíblia, já leu Gênesis. Você olha para o céu, isso acontecia comigo, tá bom? Quando eu era menor, adolescente, quando não jovem, até mesmo adulto, eu olhava para o alto, quando via um arco-íris, falava assim: ah, é o sinal da aliança. Não é assim que você também raciocina? É, você faz aquela associação. Mas eu tenho que fazer a pergunta: de qual aliança? A resposta é óbvia, da antiga aliança. Mas a questão é que a gente não está mais na antiga, a gente já está numa nova aliança, não é verdade? Pois bem, mas quem olha para o céu e vê o arco-íris somos nós. E nós lembramos e fazemos a associação.
Se é devida ou indevida, eu não vou entrar agora aqui em discussão. Eu quero apenas fazer uma pequena provocação para que sirva de reflexão. E falar assim: e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, olha só, então me lembrarei. Quem lembrará do meu pacto? É o próprio Deus. A gente olha para o arco-íris e a gente lembra. Mas o texto está dizendo que ele se lembraria do pacto entre ele e a humanidade feita, de que não iria mais destruir a terra através ou por meio do dilúvio, mas o texto diz que Deus que olha para o ar. Imagine só, dentro da cosmologia hebraica, Deus está no plano superior, um pouco abaixo dele há o arco, ou o chamado firmamento, que a Bíblia descreve. A ideia de que quando ele olha para o firmamento, ele lembra. Então eu me lembrarei, podemos dizer, diz o Senhor. Não é nós lembrarmos toda vez que vermos o arco-íris, mas quando Deus vê o arco, ele se lembra. A gente mistura as coisas, confunde. A gente acaba confundindo alho com bugalho. O arco estará nas nuvens. Quem olhará? Não é toda vez que as pessoas olhar para o arco, quer seja o arco-íris, é que vai lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente. Pelo contrário, Deus vai enfatizar no versículo 16: o arco estará nas nuvens e olharei para ele. Quem vai olhar? É Deus, a fim de lembrar, de me lembrar. Quem vai se lembrar? Deus, do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. De modo que, discussão à parte, se é este arco-íris, e tampouco se seria na forma como esse fenômeno raro de arco-íris de fogo, coisa linda, eu vi. O arco-íris em si, toda a natureza é maravilhosa, é belíssima, ok? A gente reconhece e rende graças a Deus, a gente fica maravilhado com a criação do eterno, de Deus. Mas neste texto de Gênesis, ponto um, não menciona o termo ou o vocábulo íris, ok? Segundo, diz que o arco vai estar sempre nas nuvens e quem vai se lembrar e quem vai olhar é Deus, não o contrário. Terceiro e último, o arco, quer seja o arco tão somente, que nem aqui, ó, está Hakeshet, que é o chamado arco-íris, ainda assim é sinal de quê? Da antiga aliança. E convenhamos, nós não estamos mais na antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. Logo, se apegar à antiga aliança em detrimento da nova aliança é desprezar esta nova. E ainda assim, correndo o risco de fazer algumas associações indevidas, quando não trocando as coisas. Porque, repito, Deus que vai olhar para o arco e se lembrar. Ele não disse o contrário, de que vocês, ao olharem o arco, vão se lembrar da aliança, porque é o sinal desta, numa referência antiga. Nada disto. Fica aí apenas essa provocação, mas chamando atenção para o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a leitura. E não fique zangado comigo. Mas se na sua versão, por exemplo, estiver arco-íris, como eu encontro em algumas delas, não, de repente não vou encontrar agora nas que eu tenho aqui, tá bom? Mas eu sei que existem versões que menciona arco-íris. Estas que eu estou passando, tentando projetar aqui, não tem arco-íris, simplesmente arco, tá bom?
Mas deixa eu ver uma outra versão. A versão em espanhol, sempre estará o arco nas nuvens, ou seja, nestas aqui, deixa eu tentar ver aqui. Até em latim, ó, o arcos nas nuvens. Nestas que eu tenho, não menciona arco-íris, o termo íris, tá bom? Nestas que eu estou aqui, que eu tenho aqui. Mas eu já vi, já li com esses olhos que existem versões que falam íris. Se porventura, e só neste caso, na sua tiver arco-íris, e eu estou afirmando com base nos textos maçoréticos, isto é, a partir da língua hebraica, que não tem termo íris, não fique zangado comigo. Não precisa ficar aborrecido, não precisa deixar de assistir os vídeos, não precisa deixar de dar sugestões de outros temas, pelo contrário, vida que segue numa boa. Mas, repito, o termo íris é que a gente chama de interpolação. É um acréscimo do tradutor. Eu, particularmente, opto pela cosmologia hebraica, tendo essa perspectiva do Antigo Testamento. Agora, você pode ser responsável e pensar de forma diferente, mas não pode dizer que em Gênesis 9 menciona arco-íris. Faça que nessas versões que eu apresentei aqui, fazendo uma consulta rápida para ver se tinha o termo íris. Fale simplesmente arco. E eu, nas pregações, nos ensinos, fala, e Deus colocou o arco nas nuvens. Estou mentindo? Não, digo a verdade. Que arco é este? Eu tenho lá a minha impressão. Pode ser falso, mas pode ser verdadeira. Pode ser que seja realmente esse firmamento conforme eu descrevi. Pode ser que seja diferente do que eu penso. Mas eu falo simplesmente arco, porque é assim que a Bíblia descreve. Fiquemos, pois, com a palavra de Deus e que nós possamos, independente de ficar chocados com o fenômeno natural que foi o raríssimo arco-íris de fogo, ficar maravilhado, não chocados, mas maravilhados com a beleza de toda a natureza, da criação de Deus e render graças tão somente ao Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.